Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? O espírito de Natal tá permeando aqui no canal. É claro que existe essa proximidade do Natal, festa de fim de ano, mas antes de você curtir o Natal, você tem que vir comigo aqui nesse vídeo, porque a Premier League não vai parar no final do ano. Tem muita coisa rolando, muito conteúdo legal aqui no canal. O canal não vai parar nessa reta final de ano e você vem comigo na 17ª rodada da Premier League, aquele resumão da rodada, o nosso bate-papo Premier League da 17ª rodada. Eu sou o Rodrigo Pinheiro e você vem comigo, você não vai perder nada do que aconteceu na rodada de final de semana, hein? Vamos falar muito dos times de Manchester que vivem um momento de instabilidade muito forte, tanto o City como o United, com derrotas importantes, mas também falar do Arsenal, falar do Chelsea, falar do Liverpool, mais líder do que nunca, de Mohamed Salah e de outros resultados que acabaram impactando na tabela de classificação. Então, você tem esses minutos aqui comigo, vamos dizer que não tem nem meia hora, porque a gente vai matar aqui, vamos trocar muita ideia nesse tempo curto, mas que seja um relatório para que você fique por dentro de tudo que aconteceu. E é claro, conto muito mesmo com a sua participação. Deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e, é claro, o seu comentário aqui para a gente engajar. E é claro que eu responderei ali na caixinha de comentários do YouTube sempre que tiver uma pergunta, uma mensagem e tudo mais. Bora, sem mais delongas, da gente falar sobre a 17ª rodada da Premier League, nesse clima natalino que tá chegando o Natal. Não vejo a hora, hein? Não vejo a hora de ter essa ceia de Natal aí, juntar todo mundo, os familiares. Como é bom demais, mas antes disso, vamos aqui para nossa resenha e eu já vou aqui, compartilhar a tela com vocês, hein? Porque tivemos aqui, rodada importantíssima, interessante, reta final de primeiro turno do Campeonato Inglês. E, sabadão tivemos o City, hein, perdendo mais uma. O Aston Villa venceu pelo placar de 2-1 num belo jogo do Morgan Rogers. Tivemos também a vitória do Nottingham Forest, se consolidando na quarta colocação da tabela, 2-0 frente ao Brentford. Tivemos o Newcastle, 4-0 no Ipswich fora de casa. Empate 1-1 com West Ham e Brighton. E o Arsenal goleando o Crystal Palace por 5-1. Jogo importante também dos Gunners, vitória fundamental para o time de Mikel Arteta. No domingão, tivemos 2 0-0. Everton e Chelsea ficaram no 0-0, assim como o Fulham e o Southampton também no 0-0. O Wolverhampton venceu a primeira com o Vitor Pereira no comando, com o Matheus Cunha chegando a 9 gols. Importante vitória dos Wolves, que vai aí chegando a uma somatória de pontos interessantes para tentar sair da zona de rebaixamento. O Bournemouth, hein, aplicou um 3-0 no Manchester United no Old Trafford, hein? Que papelão do United, hein? Jogando muito mal. Todo mundo esperava que aquela vitória diante do City daria moral para esse time, mas acabou que o United perdeu e perdeu muito feio. E o Liverpool, hein? Fez um grande jogo, um jogo de 9 gols em Londres contra o Tottenham, 6-3, com o Salah marcando 2 gols e 2 assistências. E claro que a gente vai falar muito desses jogos. E é claro, começando aqui pela ordem cronológica da rodada, porque o City perdeu mais uma e fica difícil aqui, Eu quero preparar um vídeo aqui para desvendar um pouco, para tentar trocar um pouco de ideia com vocês a respeito do que está acontecendo com o City, porque é uma somatória de coisas, pessoal. O Aston Villa, eu quero destacar o Aston Villa, porque o Villa teve muitas oportunidades no começo do jogo, o Ortega fez boas defesas, logo de cara, com muitas oportunidades logo nos primeiros minutos de jogo. O Ortega foi muito firme e ajudou o time do City a não sofrer gols no início da partida. O City com posse de bola, mas uma posse de bola que não dava em nada. É uma posse de bola que não resultava em chances claras de gol, de uma criação do futebol atrativo. E mais uma vez o Bernardo Silva sendo muito criticado, jogando muito mal, e o Jack Grealish, que voltou ao Villa Park, ex-jogador do Aston Villa, também não fez absolutamente nada e completou um ano sem marcar gol. Azar do City, muito bom para o Aston Villa, que vai se consolidando na tabela de classificação com essa vitória. John Duran e Morgan Rogers fazendo um grande jogo, tá? E ele é cria do City, tá?
rodou, passou por Middlesbrough, passou por vários times antes de se consolidar de vez no Aston Villa, e foi no Aston Villa que ele ganhou vaga na seleção inglesa, foi convocado, lembrado pelo técnico Lee Carsley, né, o interino, e, claro, vai ser lembrado provavelmente com Thomas Tuchel quando assumir o seu trabalho a partir de janeiro com a seleção inglesa. O Morgan Rogers, muito importante, tem sido um dos meio-campistas mais interessantes desse campeonato, tem jogado muito bem, tem feito o Aston Villa ser muito criativo do meio de campo para frente. Claro que o Aston Villa ainda tem problemas defensivos, mas o gol do Phil Foden no final, aliás, o primeiro gol do Phil Foden na Premier League, hein? Depois de 17 rodadas, o craque da Premier League que vive um péssimo momento. Péssimo momento, assim como todo o time do City, né? Isso é importante também a gente destacar. Agora, o John Duran botou o Ollie Watkins no banco e é o quarto jogo seguinte que ele marca. 4 jogos, 4 gols para o colombiano e foi muito bem também. Um time bem treinado pelo Unai Emery, que está na 6ª colocação da tabela com 28 pontos. E na próxima rodada do Boxing Day, neste meio de semana, quinta-feira, vai até Newcastle encarar os Magpies. Um jogo importante, hein? O Newcastle goleou o Ipswich aí, também interessante a gente ver. Agora o City, pessoal, é um problema que é um elenco que está mostrando sinais já de improdutividade. Uma situação de que o Guardiola não está conseguindo manter esses jogadores focados em busca de ganhar mais títulos. E é claro que isso é um desafio para um treinador que renovou o contrato, mas nos últimos 12 jogos só ganhou um. E, de novembro para cá, o Manchester City faz campanha de rebaixado, tá? Tem uma vitória, um empate, olha, dado faz campanha igual do Southampton, se você pegar esse recorte de novembro para cá. É um time muito ruim, muito inconsistente, principalmente defensivamente. É um time que toma muitos gols, está indo muito mal. E, convenhamos, a 7ª colocação do City é um sinal de alerta ligado, porque é uma instabilidade incomum desse City na era Pep Guardiola lá. Até mesmo na era dos sauditas, né? Do grupo que comanda aí o City, né? Então, assim, é bem comum o que está acontecendo e vamos acompanhar, porque o time do City terá o Everton em casa na quinta-feira às 9h30. E claro que isso vai ser um grande problema para o City, que o Everton jogou jogos dificílimos contra Arsenal e Chelsea e conseguiu segurar as duas equipes por 0-0. Então tem que tomar cuidado o City jogando dentro de casa diante de um time que tem ali como grande qualidade o sistema defensivo. Outro jogo legal aqui, o Arsenal, hein? O Arsenal com o Gabriel Jesus marcando de novo, hein? O Gabriel Jesus marcando 2 gols, Havertz também marcando, Martinelli deixando a sua marca, o Declan Rice também marcando gol. Um time do Arsenal que vence muito bem o Crystal Palace por 5-1. Claro, faz 1-0 logo no começo, depois toma um empate, depois faz o segundo gol com o Gabriel Jesus aos 14 e depois toma conta do jogo e consegue construir um resultado interessante, mas uma baixa muito importante pelas próximas semanas. O Saka saiu de campo lesionado aos 24 minutos da primeira etapa com uma lesão no tendão da coxa e a lesão é séria. O Mikel Arteta já admitiu que o Saka vai perder aí boa parte aí desse início de ano para recuperar dessa lesão. Dizem aí o comunicado, né? O comunicado do Arteta que será muitas semanas afastado para recuperar dessa lesão muscular e inclusive ele critica a falta de tempo dos jogadores se recuperarem, a maratona de jogos. Isso a gente está careca de saber. A Inglaterra é uma loucura mesmo, com 2 Copas, Champions League, campeonato inglês de 38 rodadas, realmente é muito complicado, mas é um Arsenal que mostra ser um time que vai brigar, que pode brigar. Tá a 6 pontos do Liverpool, né? 33 pontos para o Arsenal, que chega à 9ª vitória na competição. O time do Crystal Palace fica na parte de baixo da tabela e tem a sua reação ali freada, que é um ponto interessante a gente falar. O time do Oliver Glasner, que vinha numa sequência de 5 partidas sem perder, com 3 empates e 2 vitórias, conhece essa derrota agora, segue na 16ª colocação
com 16 pontos ganhos, 3 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Mas é um time que está ali próximo da zona de rebaixamento. São 4 pontos que separa o Crystal Palace do Wolverhampton, 18º colocado. Mas assim, preocupa porque o Arsenal começou a dar liga quando o time começou a estar completo. E aí, novamente, as lesões voltam a atrapalhar os planos do Arteta, né? Que já teve o Merino fora no início da temporada, teve o Calafiori que voltou, o Ben White segue fora, lesão de joelho, teve o próprio Gabriel Magalhães fora em alguns momentos, agora tem essa lesão do Saka, então é complicado. O Odegaard também ficou fora muito tempo também, ali de setembro para novembro, que foi o momento mais instável do Arsenal durante a temporada, mas é um Arsenal que vai ter que se reinventar, evidentemente, com a ausência do Saka. Próximo jogo, sexta-feira, dia 27 de dezembro, é a continuação ali do Boxing Day, né? Às 17h15 contra o Ipswich, que está ali na penúltima colocação. Então o Arsenal joga em casa com um adversário totalmente viável para ganhar, né? O Arsenal é amplo favorito nessa partida contra o Ipswich Town, que tomou de 4-0 em casa do Newcastle, né? É um time que o Arsenal tem aí grandes possibilidades de vencer. Jogo importante aqui rapidinho, ó. O Brighton e o West Ham ficaram no 1-1. O Brighton que tá na 10ª colocação, mas não tá numa sequência muito ruim, né? Nos últimos 5 jogos não ganhou. Foram 3 empates e 2 derrotas. Empate contra Southampton 1-1, Leicester 2-2 e agora contra o West Ham 1-1. Depois teve derrota para o Crystal Palace por 3-1 e agora também por 3-1, uma derrota para o Fulham, mas é um Brighton que não vem jogando muito bem e estava lá em cima no topo. Com esses resultados ruins dos últimos 5 jogos, acaba tendo um tropeço nada legal, mas é isso. Já o West Ham, mal, né? O West Ham faz uma temporada muito ruim, né? O West Ham do Julen Lopetegui era um perde-ganha doido, vem de 2 empates seguidos com esse empate em Londres, né? Empata com o Brighton em 1-1, depois vinha de um empate contra o Bournemouth também por 1-1. Venceu o Wolverhampton, depois veio de 2 derrotas, né? Derrota para o Arsenal 5-2 e derrota para o Leicester por 3-1. 14º lugar, né? O West Ham com 5 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. 30 gols sofridos, apenas 22 feitos. O time do Julen Lopetegui não consegue ter um ataque positivo. O Jarrod Bowen também muito sobrecarregado, porque o Michail Antônio sofreu um acidente automobilístico por cerca de 3 semanas e não deve voltar para essa temporada, porque teve uma fratura na perna, teve que operar e não se sabe aí o que vai acontecer com ele por conta dessa fratura, dessa lesão que ele sofreu no acidente automobilístico. O Füllkrug é um jogador alemão que passou por muitas lesões nesses primeiros meses de temporada, depois de uma boa Eurocopa, inclusive com a Alemanha, e uma grande temporada com o Borussia Dortmund, vice-campeão europeu, né? Mas é um time do West Ham que tem sofrido demais aí na criação, e é claro que não é nada bom esse resultado para os Hammers. Outro resultado aqui, ó, 4-0 Newcastle para cima do Ipswich. Ó, tranquilo, vitória. 3-0 no primeiro tempo. O Isaac ainda fez mais um no segundo tempo. E o Isaac, com esse hat-trick, é o primeiro sueco, depois de Fred Ljungberg, ex-meia do Arsenal, a marcar um hat-trick na Premier League. Olha que legal. O Ljungberg jogou no Arsenal entre ali no início dos anos 2000, foi campeão invicto com o Arsenal, jogou muito tempo nos Gunners, seleção sueca, jogou Copa do Mundo, inclusive com a seleção da Suécia. Ele marcou em 2003 um hat-trick e depois de 21 anos, o Alexander Isak marca 3 gols, o sueco, jogador muito importante, fundamental aí para o time do Newcastle. E convenhamos, né? O Isak é um dos destaques, um dos artilheiros do campeonato inglês, tem 10 gols marcados, está vivendo um momento sensacional o Isak, e é evidentemente que
ele tem sido um cara importante, assim como o Jacob Murphy, né? Que tem marcado gols recentemente, sendo um cara importante, tem 5 assistências no campeonato inglês, é o principal garçom desse time do Newcastle, e um triunfo diante de um adversário muito fragilizado, treinado pelo Kieran McKenna, o Ipswich Town, claro, muito cotado para rebaixamento, a não ser que ligue aí o motor e engata a quinta marcha e consiga uma fuga que seria sensacional para o clube, que está de volta à Premier League depois de mais de 20 anos fora, né? Foi em 2002, né, que eles foram rebaixados. E aí, o que acontece? Outro resultado interessante, o Nottingham Forest 2-0 contra o Brentford, jogo muito difícil para fora de casa. O Brentford é um time que está na 12ª colocação com 23 pontos, né? O Nottingham Forest, com essa vitória, se distancia do City, é o 4º colocado agora de forma isolada, 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, e um bom trabalho do Nuno Espírito Santo, português, que tem sido muito elogiado na imprensa inglesa, e nesse time jovem do Nottingham Forest, que também teve investimento muito forte do Evangelos Marinakis, empresário que tem aí causado bastante momentos positivos para esse Nottingham Forest, que faz já uma campanha muito boa em comparação à temporada passada, que demorou aí praticamente um campeonato inteiro para ter 31 pontos, né? O Nottingham Forest se safou do rebaixamento na última rodada da Premier League da temporada passada, e dessa vez uma nova realidade, um Nottingham Forest que pode voltar a disputar uma Liga dos Campeões, coisa que não acontece há muito, muito tempo. Nós estamos falando aí desde lá dos anos 90 e tudo mais. O Nottingham Forest, que tem 2 títulos de Champions League nos anos 80, graças ao grande trabalho de Brian Clough, que foi um treinador muito emblemático no futebol inglês nos anos 80. Inclusive, tem um grande filme que fala sobre ele, que chama Maldito Futebol Clube, em que ele treina o Derby County e depois ele fica 2 semanas treinando o maior rival do Derby, o Leeds United, e conta essa pequena história da carreira do Brian Clough, no início da carreira dele, que depois veio a ganhar com o Nottingham Forest o título, 2 títulos europeus com o Forest, um dos times mais tradicionais do futebol inglês. Mas interessante a vitória, tá? É um Nottingham Forest que está ali na 4ª colocação, é o intruso ali entre os times considerados do Big Six, mas é um Forest muito, muito bem, graças a um bom trabalho coletivo e um belo trabalho do Nuno Espírito Santo. Isso aqui é doideira, pessoal. Isso aqui é uma loucura, porque o Manchester United, convenhamos, pessoal, não sei vocês, mas eu acho que claro que o Rubem Amorim está no início de trabalho, chegou em novembro, tem mais de um mês no trabalho, é um processo, está treinando um time que não foi montado por ele. Mas assim, o Manchester United, depois que ele assumiu, demitiu o diretor esportivo da Nashworth, assim, com muitas situações abaixo, né, assim, exibições abaixo do esperado, mas é um treinador que chegou e mudou o esquema tático, né? Diferentemente do Ten Hag, o time do Ten Hag era outro, jogando em campo, o do Rubem Amorim já é diferente, era aquele 3-4-3, né? Tá tentando fazer teste, só que em meio disso também tem toda essa treta do Rashford com o treinador, ele que não vem sendo nem relacionado nos últimos jogos do time, tem causado ali uma situação complicada, porque deu entrevista para a imprensa falando de fim de ciclo no United, que está pronto para um novo ciclo. Aí o Rubem Amorim admite que a situação não é boa, e aí mostra publicamente que o treinador e o atacante não falam a mesma língua dentro do elenco, se tratando de um atacante que é líder desse time, é um dos jogadores mais velhos do elenco, é o cara prata da casa, nascido em Manchester, criado na base e se tornou um jogador importante, mas que nos últimos anos tem sido muito abaixo do esperado no futebol, tem tido uma derrocada muito, muito importante e também bastante
podemos dizer assim, a queda do futebol do Rashford ela é muito latente, né? Os números provam isso, né? Na temporada retrasada fez 30 gols, né? Somando todas as competições. Na temporada passada fez 7 gols na Premier League, mas ele tem 15 jogos nessa temporada na Premier League e ele é o artilheiro, um dos artilheiros do time com 4 gols marcados. Assim, é complicado para um jogador que é uma liderança dentro do elenco, mas que não vem jogando muito bem, principalmente comportamento. O Ben Amorim deu muito a atender a questão de comportamento do Rashford, que é um cara que sem a bola não tem sido efetivo, tem mostrado alguns desleixos para marcar, inclusive tem um compilado na internet sensacional que mostra quando o Rashford não joga com a bola, né? Quando não está com a posse da bola, quando ele perde, como ele faz a recomposição, né? Com a vontade daquelas. E também é questionado também aquela questão do extracampo, né? O extracampo do Rashford também não agrada, mas isso já é assunto de outros carnavais, né? Desde dos outros treinadores, né? O próprio Erik ten Hag. Mas assim, o United fez uma partida horrorosa, tá? Horrorosa. Toma um gol de bola parada aos 29. Depois o Mazraoui faz um pênalti tosco no Justin Kluivert, que faz mais um gol de pênalti no campeonato. Ele que fez um hat-trick aí de um jogo atrás, aí fez um hat-trick aí de pênalti, que foi o único hat-trick de pênalti na história da Premier League. Coisa de doido. E aí o Semenyo mete o terceiro gol logo em seguida, né? E aí o United tremeu na base, tomou o segundo gol ali de pênalti. E aí depois teve algumas oportunidades, né? O goleiro Kepa trabalhando bem e assim, com 3-0 já bem assegurado, né? O time do Bournemouth conseguiu segurar muito bem, mesmo com as chances do United depois do terceiro gol. O Garnacho perde um gol na cara do gol, né? Teve outra oportunidade, ele ficou fora aí algumas partidas em relacionado, inclusive não foi nem relacionado no clássico passado contra o Manchester City, que o United ganhou por 2-1, mas perdeu um gol na cara do gol, coisa que não pode acontecer, né? O Garnacho ele tem essas, ele consegue fazer jogos bons, mas não mantém a regularidade. E aí perde gols como esse que também acabam atrapalhando os planos do United. Mas é um time que vai ter que malhar muito, porque joga com o Wolverhampton embalado, com o Vitor Pereira recém-chegado, venceu a primeira também, joga na quinta-feira às 2h30 no estádio Molineux, em Wolverhampton, jogo do United no Boxing Day, e o Bournemouth, quinto colocado. Que trabalho faz o Iraola? Aliás, o Iraola ganhou do Guardiola, ganhou do Postecoglou, ganhou do Ruben Amorim e ganhou do Arteta nessa temporada. Ou seja, o Bournemouth ganhou do Arsenal, do Tottenham, do City, de vários times aqui importantes nós estamos falando, né? De treinadores importantes. É o time do Bournemouth que tem construído seus resultados mais importantes contra times do Big Six. Isso é bem curioso, né? Então a gente fica aqui de olho ligado, porque o Bournemouth venceu o Arsenal, venceu o City, venceu agora o United. Tem sido complicado. Venceu o Tottenham e, claro, tem sido um adversário interessante e uma ótima campanha comandado pelo treinador basco Iraola, que fez uma carreira bastante interessante no Athletic Bilbao da Espanha. Agora, outro jogo aqui que eu quero passar para vocês, ó. Matheus Cunha chegou a 9 gols no campeonato. Ele deixou o dele com o João Gomes marcando também. Outro importante resultado aqui, Gonçalo Guedes também deixando a marca. Vitória do time do Wolverhampton contra o Leicester, que está ali perto da zona de rebaixamento. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 14 pontos. E ó, o Wolverhampton, rapaziada, chegou a 12 pontos. 12 pontos com essa vitória. 3 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. O Matheus Cunha sendo o principal nome desse time, o atacante brasileiro, mais uma vez sendo muito, muito importante e decisivo para o time do Wolves, que encara o United na próxima rodada. E o Leicester conheceu a sua segunda derrota seguida aí sob o comando do Ruud van Nistelrooy, pega o Liverpool, hein?
Jogo difícil aí do Leicester encarando o líder do campeonato com 39 pontos em Anfield às 5 horas da tarde no dia 26 do Boxing Day. O último jogo, inclusive, é o jogo da noite aí do Boxing Day lá na Inglaterra. Esse jogo aqui, ó, o Pickford pegou muito, hein? Fez ótimas defesas. O Cole Palmer, que tem sido um cara muito interessante nessa temporada, ele tem 47 chances criadas nesta temporada na Premier League. Ele só não tem mais chances criadas nesse intervalo entre do primeiro turno para o segundo turno, ele não tem mais que o Hazard. O Hazard, na temporada 18-19, teve 48 chances de gols criadas para os seus companheiros. Isso foi na temporada 18 e 19. Mas o Cole Palmer é o segundo jogador da história do Chelsea, né? O segundo maior jogador do Chelsea a chegar a essa marca de maiores chances criadas de gol até o Natal, né? Lembrando que o último jogo do Chelsea nesse empate contra o Everton foi o último jogo do Chelsea antes do Natal. Depois tem o Boxing Day, que já é pós-Natal, né? Então já não conta mais. Mas é um jovem jogador que tem sido pedra influente para o caminho do Chelsea rumo ao sucesso. Claro, o empate contra o Everton, que chegou ao 7º clean sheet na temporada, hein? O 7º clean sheet do Everton na competição. E o Everton, que é aquele perde, ganha, empata, vem de 2 empates seguidos, empate com o Arsenal, empate com o Chelsea, encara o Manchester City na próxima rodada do Etihad Stadium às 9h30, e os Blues, que eles estão na terceira colocação, né, o Chelsea. O Chelsea agora vai encarar o Fulham no Stamford Bridge, jogo importante. O Chelsea que vinha de 5 vitórias seguidas, né, no campeonato, numa atuada boa, com o Maresca, perde um pouquinho de frente para o Liverpool, que abriu 4 pontos de frente, né? Mas o Chelsea fazendo uma campanha bem interessante. Inclusive, o Maresca já deu entrevista falando que o Chelsea, mesmo com essa grande campanha, não é favorito ao título, jogando, claro, a responsabilidade total para o Liverpool. Outro 0-0 entre Fulham e Southampton, né? Chance perdida aí do Fulham em casa de seguir ali crescendo na tabela, fica com 25 pontos, mas os últimos 5 jogos o Fulham empatou 4, tá? E aí é complicado, né? Porque o Fulham tem 7 empates, 6 vitórias e 4 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Fulham empatou com o Tottenham 1-1, venceu o Brighton por 3-1, depois empate com o Arsenal em 1-1, empate com o Liverpool em 2-2 e agora o empate contra o Southampton, que está de técnico novo, né? Inclusive, chegou agora o novo treinador do Southampton, porque o Russell, né? O treinador do Southampton foi demitido, né? O Russell Martin foi demitido na semana passada e agora o time do Southampton tem um novo treinador para uma dura missão, né? Não vai ser nada fácil com esse time do Southampton, que é uma das piores equipes da temporada, e claro que o time do Southampton agora vai ter que trabalhar bastante, né? Porque, olha, fugiu o nome do treinador. Eu sei que ele estava na Roma, estava no Torino. Eu vou até pegar aqui o nome dele, pessoal, e desculpa, tá? Eu estou enrolando, porque é o Ivan Juric. Droga, esqueci o nome dele. Mas é isso, o Ivan Juric estava na Roma, foi demitido. Ele começou muito bem a temporada no Calcio, no Torino, colocando o Torino lá na ponta da tabela. Aí depois ele vai para Roma porque o De Rossi foi demitido. Na Roma não dá nada certo e agora o Ivan Juric vai ter a oportunidade de treinar o Southampton numa dura missão, né? Missão difícil de tirar o Southampton, que tem 6 pontos, né, no campeonato, está na lanterna da competição nesse momento. E vamos ver o que vai acontecer com os Saints. Agora, outro jogo importante é esse aqui, ó, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo e depois ir para a classificação, artilharia e tudo mais.
Liverpool, porque o cara tá jogando demais. O Mohamed Salah, assim como o Van Dijk, assim como o Alexander-Arnold, os principais jogadores do Liverpool, volto a falar isso, que estarão sem contrato até o final dessa temporada. Passou essa temporada, não terão mais vínculo com o Liverpool, a não ser que renove em breve o contrato. Lembrando que a partir do dia 1º de janeiro, tanto o Van Dijk como o Salah e o Alexander-Arnold podem conversar e assinar pré-contrato com qualquer time no mundo, já que vão ter aí seu vínculo a 6 meses do término, né? Vai ter aí o vínculo muito perto de encerrar. O Salah com 2 assistências e 2 gols, novamente sendo uma peça muito importante. O Liverpool é o melhor time da Europa, tá? É o melhor time disparado. É líder na Champions League, é líder na Premier League, tá jogando demais. Contra o Tottenham, sem o Van der Ven, sem o Christian Romero e com o goleiro, o Fraser Foster, hein? Zero segurança com os pés. Quase deu de lambuja 2 gols logo no começo do jogo para o Liverpool. O Tottenham escapou de tomar 2-0 com 15 minutos de jogo, né? Com o Bissouma também muito disperso no jogo, também errando passe e ocasionando lances de perigo de gol para o Liverpool. Mas assim, é inevitável um time que tem um ataque absurdo, né? O Luiz Dias com 2 gols sendo muito importante, o McAllister também fazendo um gol de cabeça, ganhando do Spence ali na área e fazendo um gol. O Szoboszlai também muito importante, fazendo um bonito gol no final do primeiro tempo, recebendo um passe do Salah, e o Salah com 2 caixas sensacionais. O Salah, oportunismo de um jogador que é sensacional. Agora o Salah na Premier League é o seguinte, ó. O Salah, pessoal, tem 11 assistências e 15 gols e lidera as estatísticas, e é pela 6ª vez que o Salah, 6ª temporada seguida que o Salah tem duplos dígitos de gols e assistências. Nós estamos falando de uma lenda, de um jogador africano que, cara, é disparado o melhor jogador africano da história da Premier League. Isso não há nenhum questionamento. E se ganhar a Premier League, isso aí vai deixar ainda mais inquestionável o quanto o Salah foi importante para o Liverpool, o quanto a carreira do Salah deu muito certo no Liverpool, depois de várias tentativas frustradas, né? Chelsea, futebol alemão, né? Futebol suíço. Nossa, ele rodou demais até se consolidar no Liverpool, graças ao trabalho do Jürgen Klopp, né? E aliás, o Arne Slot também bebe muito da fonte do trabalho do Jürgen Klopp na montagem desse time, porque o Liverpool é o mesmo time dos anos anteriores do Klopp, né? Então isso tem trazido também pontos positivos para esse time, como assim, é um Liverpool diferente do jeito de jogar, não tão exposto como era com o Klopp, porque era mais ofensivo, era mais verticalizado o jogo, mas é um Arne Slot que promove o equilíbrio, mas também a disciplina dos jogadores e reencontra peças importantes que o Klopp não conseguiu trazer para o Liverpool na temporada passada, muito pelo cansaço, pela exaustão já de um fim de ciclo que ele anunciou, inclusive, em janeiro, né, 6 meses antes da temporada acabar e tudo mais. Mas o Gravenberch é um achado nesse time do Liverpool, porque ele comanda o meio de campo na volância, sendo muito importante nos desarmes, muito bom na recomposição e, ao mesmo tempo, na transição de jogada. Isso faz o Liverpool ser um time sensacional. 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, um jogo a menos que tem a fazer com o Everton, 39 pontos, 4 pontinhos de frente do Chelsea, encara o Leicester em Anfield no Boxing Day e o Tottenham na meiuca da tabela. Aí, pessoal, aí é um Deus nos acuda, porque é muito difícil a gente falar disso, porque o Tottenham e o Manchester United assim são times muito, muito abaixo do esperado, né? O Tottenham com 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória nos últimos 5 jogos, pega o Nottingham Forest fora de casa na quinta-feira. E outro fato importante aqui, pessoal, o Manchester United também, 13º colocado, né? Com 22 pontos, pelo amor de Deus também, né? Esses times têm que melhorar nessa segunda metade aí da Premier League para não ficar um papelão aí, porque realmente, se o Tottenham não sair desse limbo, o Postecoglou cai, e é claro que o Ben Amorim vai ter totais
créditos ainda no Manchester United, foi contratado recentemente, vai sofrer pra caramba nessa temporada, sai do Sport, onde ele tinha um timaço, né, que nada de braçadas no futebol português, e até fazia uma boa Champions League até quando ele estava no comando, depois que trocou o Sport deu uma caída na Champions, mas é isso, no final das contas é isso. O Salah se tornou o 10º jogador com mais assistências na história da Premier League, 279 jogos e 80 assistências, igualando o David Beckham, lendário meio-campista do Manchester United, do Real Madrid, do LA Galaxy, também jogou no PSG, jogou no Milan, mas curtas passagens já no final da carreira. Mas importante aqui, ó, o Salah sendo aí eternizado no top 10 dos maiores assistentes da história da Premier League. É muito grande o que o Salah tá fazendo, sem dúvida, e é graças a ele, tá? São 26 participações em gol do Salah na Premier League, deixa eu ver aqui, 37 gols do Liverpool. 37 gols do Liverpool, sendo que desses 37 gols que o Liverpool fez, o Salah participou de 26. É uns 70% dos gols aí. Tá nos pés aí do egípcio, que é um cracaço de bola. Ó, pessoal, vamos aqui para o encerramento aqui. Vamos trazer a rodada do Boxing Day aqui, que vai ser muito interessante, hein? Quinta-feira, 26 de dezembro, hein? Não vai ter transmissão de jogo no Boxing Day por conta do meu trabalho, paralelo, né? Eu não vou conseguir aí poder fazer uma transmissão de um jogo para vocês por conta do meu trabalho. Estou ocupado também com algumas outras coisas, mas eu volto no final de semana com live aqui, tá? Mas temos Manchester City e Everton às 9h30 no Etihad Stadium, já no dia 26. Já anota na agenda que quinta-feira é Boxing Day o dia inteiro. Ó, Bournemouth e Crystal Palace meio-dia no Vitality Stadium, Chelsea e Fulham meio-dia também no Stamford Bridge, assim como Newcastle e Aston Villa no St. James Park também ao meio-dia. Ó, meio-dia tem 1, 2, 3, 4, 5. Ô, louco! 1, 2, 3, 4, 5 jogos ao meio-dia. Nottingham Forest e Tottenham no City Ground também ao meio-dia. Southampton e West Ham também ao meio-dia no St. Mary's. Depois tem Wolverhampton United às 2h30. Temos o Liverpool contra o Leicester às 5 da tarde no estádio de Anfield, e na sexta-feira a rodada do Boxing Day fecha com Brighton e Brentford às 4h30, e às 5h15 temos o jogo entre Arsenal e Ipswich. Ó, live no canal 8h15 da noite na sexta-feira para a gente discutir os resultados do Boxing Day. Estarei ao vivo com vocês aí no dia 27 para a gente resenhar bastante, beleza? Ó, artilharia da Premier League e outras estatísticas interessantes. O Mohamed Salah, pessoal. O Salah tem 15 gols. 15 gols. O Haaland parou nos 13. O Cole Palmer tem 11. O Alexander Isak, o Brian Mbeumo e o Chris Wood com 10. O Matheus Cunha aparece com 9 gols, assim como o Nicolas Jackson e o Yann Wissá, do time do Brentford. Já nas assistências, o Salah passou o Saka. Saka que vai ficar fora aí por algumas semanas, né? Algumas não, estamos falando que são várias semanas, nós vamos aguardar aí a recuperação do Saka. O Salah tem 11 assistências e lidera também ali o scout de assistências da Premier League. O Saka com 10, depois vem o Diallo com 6, o Cole Palmer com 6, o Anthony Robinson com 6 também, assim como o Son, e claro, esses são os principais assistentes. Passes, líderes em passes certos, Van Dijk 1.250, e o Pickford, hein, com 7 clean sheets, é o goleiro que vem se destacando demais aí, o principal goleiro da Premier League, ao lado do Raya, do Onaná também, e do Matt Sills, do Nottingham Forest, pessoal. Só para a gente encerrar agora de vez, classificação atualizada do campeonato inglês, com o Liverpool na liderança com 39 pontos, o Chelsea segundo colocado com 35, o Arsenal terceiro colocado com 33, o Nottingham Forest quarto colocado com 31, o Bournemouth na quinta colocação com 28, o sexto colocado para o Aston Villa com 28, o City sétimo colocado com 27 pontos, o Newcastle oitava colocação com 26,
O Fulham, nono, com 25. O Brighton, décimo, com 25 também. O Tottenham, 11º, com 23. O Brentford, 12º, também com 23. O United, 13º. Que campanha, hein? 13º colocado com 22 pontos. O West Ham é o 14º com 20 pontos. O Everton é o 15º com 16. É aí o Crystal Palace com 16 é o 16º. O 17º, o Leicester com 14. Na zona de rebaixamento, o 18º, o Wolverhampton com 12. O Ipswich, 19º com 12 também. E o Southampton, 20º e último colocado na lanterna com 6 pontos. O Ivan Juric vai ter trabalho nesse time do Southampton. E o VP falou no Wolves, hein, que vai brigar para tirar. E ele garantiu que o Wolverhampton vai escapar do rebaixamento, hein? Vamos acompanhar aí, pessoal, porque a Premier League volta na quinta-feira. Tem muito conteúdo para a gente falar. Na sexta-feira tem a live que a gente vai fazer do Boxing Day da 18ª rodada, evidentemente, e é claro que você também terá todos os destaques também. No sábado não tem jogo, mas domingo volta a rodada, e aí é a 18ª rodada, né? 18ª rodada Boxing Day, 19ª, aí é a rodada da virada do ano, e aí você vai curtir com a gente muita coisa boa aí nessa reta final de ano. Você não perde nada aqui, pessoal, fique ligado nas nossas comunidades ali do YouTube, nas atualizações de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo, e a gente volta em breve aqui com mais conteúdo, e eu quero aqui, desejar para vocês um ótimo Natal para todos vocês, tá? Que seja uma noite de muita bênção, de muita saúde, prosperidade e de muitas coisas boas, todas as felicidades do mundo para vocês nesse Natal que está chegando. É momento de antivéspera do Natal, fica aqui os meus votos de um grande Natal para todos vocês. Eu volto em breve aqui no canal, hein? Se liga que tem muita coisa legal para a gente resenhar por aqui. Eu volto logo mais, hein? Tamo junto, cuide-se bem. Tchau, tchau.